Fala, investidores! Marcos aqui, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo, dessa vez um vídeo. E pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês tudo o que está acontecendo em relação à macroeconomia, geopolítica, que está influenciando o Bitcoin. E é lógico que a gente vai falar também sobre o mercado cripto, se aprofundar em preço, projeções, ciclos e assim por diante. Então, antes de começar esse conteúdo, gostaria de pedir vocês para deixar aquela moral, deixar aquele like, se inscrever no canal se não está inscrito e também ativar as notificações. E sem muita enrolação, vamos direto ao ponto, vamos direto para o conteúdo, porque o bicho tá pegando essa semana, meus amigos. É uma semana muito importante, semana de decisão de taxa de juros. A gente já sabe o que vai acontecer, mas não deixa de ser importante, principalmente por conta do discurso do Powell, que pode, de fato, direcionar o mercado para cima ou para baixo. É uma semana que promete muita volatilidade, mas, entretanto, todavia, né, de acordo com as projeções, é muito mais provável que nós ficamos em uma faixa de lateralização por mais algum tempo. Então, vamos lá para o conteúdo. Eu já gostaria de começar mostrando aqui para vocês, né, o calendário econômico do dia de hoje. Saíram alguns dados importantes, né, como estoque das empresas, vendas do mercado de varejo, né, projeções das vendas do mercado de varejo e assim por diante. Mas, de fato, essas informações elas não estão influenciando diretamente o preço do Bitcoin, não é o que está afetando, né, se o Bitcoin está subindo ou se o Bitcoin está caindo. Então, hoje é um daqueles dias que a gente olha aqui para o calendário econômico e a gente faz um baita de um X aqui no calendário econômico, indicando para a gente que não tem uma influência direta hoje em cima do preço do Bitcoin. Mas vamos continuar os nossos estudos, porque todos aqueles dados estão influenciando as bolsas, os índices e os mercados, né? E não somente esses dados, mas também notícias relacionadas a tarifas e assim por diante. A gente vai conversar tudo nesse conteúdo de hoje. Então, dá aquela força, não esquece, hein? Chapuleta o dedo no like. Meus amigos, índices mundiais, o que tá pegando? A gente basicamente hoje, então, tem, né, o Dow Jones subindo 0,51%, começou essa alta por agora, tá? Antes estava ali praticamente no 0 a 0. O Ibovespa aqui no Brasil subindo 0,72%, Nasdaq caindo 0,3%, então Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia, né, que representa as ações de tecnologia, não tá tão positivo no dia de hoje, mostra um pouquinho que o mercado ele não tá querendo tanto risco assim. Ele volta a investir em ações, mas ações mais sólidas, ações ligadas a governos e assim por diante, tá? Ações um pouquinho mais sólidas. Então a gente observa que Nasdaq, que é a empresa de tecnologia, que é a empresa não, que mostra as empresas de tecnologia dos Estados Unidos, está caindo aí 0,3%. Russell 2000 em alta de 0,69%, então as ações industriais elas estão performando bem. O S&P 500, meus amigos, que é um índice que generaliza, né, que pega as 500 maiores empresas da economia americana, está subindo 0,21%, boa parte por conta desse mercado mais tradicional, não tão ligado à tecnologia, que está puxando o índice S&P para cima, né? O VIX ele cai 2,8%, isso aqui é muito bom. E agora falando um pouquinho sobre a Europa, o DAX, o alemão, tá subindo, meus amigos, 0,87%, mostrando que, ó, as coisas estão positivas por lá na Europa, né? Então o Eurostock 50 também subindo, no Reino Unido o índice sobe, mas aonde, Marcos? Bom, a gente consegue observar então que na Europa, de fato, a gente tem um mercado positivo. E na Ásia? Na Ásia, as bolsas já fecharam, mas todas elas fecharam no positivo. Então, Xangai fechou no positivo, Austrália fechou no positivo, Japão fechou no positivo, Índia fechou no positivo, Coreia do Sul, meus amigos, fechou no positivo e assim por diante. Então, a gente tem um mercado muito positivo na Ásia, um mercado muito positivo na economia europeia e um mercado positivo também na economia americana, com exceção de Nasdaq, bolsa de tecnologia. Então a gente observa que como o Bitcoin ele segue muito essa onda das empresas de tecnologia, a gente pode ver o Bitcoin hoje um pouquinho mais lateral, possivelmente aguardando o quê, Marcos? Aguardando a próxima reunião, que vai ser, né, o dia onde o Bitcoin vai olhar para o mercado e vai falar, ó, agora eu tenho uma projeção do futuro, né? Então eu posso subir ou posso cair. É basicamente isso que a gente está vendo por enquanto aqui com os índices mundiais. Bom, na cesta DX, ou seja, aqueles índices que representam a dominância do dólar no mundo, a gente observa que está tudo caindo, né? Então o dólar está caindo, né? Tanto o dólar, índice dólar, quanto o dólar em relação ao euro, quanto o dólar em relação ao JPY, quanto o dólar em relação ao GBP. Marcos, o que está acontecendo? Basicamente, o dólar no mundo hoje está desvalorizando, tá? É simples assim. Bom, meus amigos, então a gente já tira aqui uma visão um pouco rápida do mercado, né? Falando aqui rapidinho sobre Bitcoin, criptomoedas e assim por diante. Bitcoin 0,09% nas últimas 24 horas, ou seja, basicamente ali no 0 a 0, seguindo a onda justamente do
Nasdaq, que eu acabei de comentar com vocês, né? Para falar a verdade, o Bitcoin ainda está um pouquinho melhor do que Nasdaq, porque Nasdaq cai e o Bitcoin está tentando se segurar, né? ADA Cardano, altcoin subindo, Ether subindo, quem mais? Solana caindo quase 2%, o Tether, como é uma stablecoin 0 a 0, e XRP subindo 1,4%. Tá bom. Entendido isso, a gente sai agora do mercado cripto e volta para a questão macro, né? Vamos dar uma olhada no S&P 500 e também em Nasdaq mais de perto e ver o que está acontecendo por lá, tá? Então eu vou pegar aqui primeiramente o S&P 500 e vocês percebem que o que está derrubando o mercado nesse exato momento, né? Nasdaq, quando a gente fala sobre mercado de tecnologia americano, são as grandes empresas. Então, ó, a Nvidia caindo quase 2%, Apple caindo quase 1,20%, Google caindo 0,56%, Meta caindo 1,34%, Amazon também em queda e Tesla lá caindo 5,67%. Empresas ligadas ao setor financeiro, tecnologia e saúde, o consumo de serviços, produtos manufaturados, todas essas empresas, né, mais consolidadas, o TradeFi, elas estão performando no positivo. Então, repara que hoje ações de tecnologia, né, empresas ligadas ao desenvolvimento tecnológico estão puxando os mercados para baixo. Bom, todo mundo está à espera do que vai acontecer daqui 2 dias, 2 horas, 42 minutos e 7 segundos, que será, né, a decisão de taxa de juros. Então, fique ligado, os 2 próximos dias prometem, tá? Então, eu vou pegar aqui as probabilidades e vou mostrar para você que não é novidade. No dia 19/3, possivelmente a gente vai ver o Fed mantendo a taxa de juros. Entretanto, todavia, repare aqui comigo que o mercado está buscando 1, 2, 3 cortes na taxa. Agora mudou para 2, né? Mudou para 2 cortes durante o ano de 2025 e depois um corte lá em janeiro de 2026. Ou seja, o mercado segue bullish, o mercado segue otimista em relação, né, à perspectiva, pelo menos, de corte na taxa de juros dentro desse ano e dentro do próximo ano. Agora, tem alguns detalhes que estão gerando medo, né, nos investidores, e é por isso que, em boa parte, a gente percebe que hoje Apple, Nvidia, Meta, Amazon e Tesla está corrigindo. Por quê, Marcos? Porque o mercado está evitando ativos de risco, né? E a gente sabe que o Bitcoin, querendo ou não, mesmo tendo essa visão de reserva de valor, ele se encaixa em ativos de risco. Então, olha só, o que nós estamos observando, né? O mercado está se cagando de medo. Vamos dar uma olhada nessa matéria aqui, porque ela vai descrever perfeitamente o que está acontecendo agora, tá? Ações dos Estados Unidos estáveis após recuperação das vendas do varejo. Isso saiu na parte da manhã, né? Foi um dado de mercado que saiu na parte da manhã, eu mostrei para vocês. Reunião do Fed marcada. Marcada para quando? Dia 19. As ações dos Estados Unidos se estabilizaram na segunda-feira após as perdas da semana passada, mas os investidores continuaram preocupados com a incerteza sobre as tarifas comerciais. Sobre as tarifas comerciais pesará muito sobre a maior economia do mundo. Então, tá todo mundo aí de olho nas tarifas, né? Ó, então aqui vai falar dos índices. Ó, o Nasdaq afundou ainda mais em território de correção na semana passada. O S&P 500 também caiu brevemente em território de correção, assim como o Bitcoin, né? Enquanto o Dow Jones, né, teve sua maior queda em uma semana desde 2023, perdendo 4,4%. Pode parecer pouco, uma queda de 4,4%, mas para índices como o Dow Jones é muita coisa, tá? As preocupações com a saúde econômica do país aumentaram no fim de semana, depois que o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, em uma entrevista à NBC no domingo, disse que não há garantias de que a economia dos Estados Unidos evitará uma recessão esse ano. Isso aqui é baboseira, tá? Isso aconteceu apenas uma semana depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se recusou a destacar essa possibilidade. Meus amigos, isso aqui é uma baita de uma baboseira e eu vou mostrar para vocês agora, tá? Então, tudo no mercado se envolve através de narrativas e dados, né? Os dados, eles são mais fortes que as narrativas. Então, isso aqui é uma narrativa falha para enganar o investidor, para falar uma baita de uma mentira que é contada desde 2016, 2017, quando eu já estava dentro do mercado. Vou mostrar para vocês um gráfico que mostra a probabilidade de recessão para fevereiro de 2026. A gente nem está falando desse mês de 2025, nem do próximo mês de 2025. Estamos falando da probabilidade de fevereiro de 2026. E a probabilidade é de 27%. Ou seja, a probabilidade maior, né, a maior parte da probabilidade está dizendo que nós não teremos uma recessão. E não sou eu que estou dizendo isso, é um gráfico, né, que mostra a probabilidade de recessão nos Estados Unidos. A gente vivenciou em 2024 uma probabilidade muito maior de ter uma recessão e ninguém falava sobre isso.
Agora nós estamos com a probabilidade lá embaixo e tá todo mundo, né, com medo falando sobre isso. Ah, mas e as tarifas e tudo mais? Sim, se fosse as tarifas, olha só, em fevereiro de 2026 a gente já teria um efeito lógico das tarifas no mercado, né? Se as tarifas continuarem e tudo mais, em fevereiro de 2026 o mercado já sentiria muito essas tarifas. Mas, mesmo assim, a probabilidade está em 27%. Ou seja, é narrativa para enganar bobo dentro desse mercado, tá? Recuperação das vendas de varejo. As vendas do varejo dos Estados Unidos se recuperaram em fevereiro, sugerindo que a economia continuou a crescer no primeiro trimestre, embora um ritmo moderado, já que as tarifas sobre importações e demissões em massa de funcionários do governo federal passaram no sentimento. As vendas no varejo aumentaram 0,2% no mês passado, após um declínio revisado de 1,2% em janeiro, mais fraco do que o crescimento de 0,6% previsto. Galera, agora o ponto mais importante: reunião do Fed em foco. Os investidores também estavam atentos a mais indicações econômicas da reunião do Fed desta semana, com a expectativa geral de que o Banco Central mantenha as taxas inalteradas. A inconstância de Trump em relação às tarifas comerciais contra os principais parceiros comerciais, juntamente com suas ameaças contínuas de mais tarifas, foram o ponto-chave de incerteza para os mercados nos últimos meses. A potencial guerra comercial entre Estados Unidos e a Europa pode colocar em risco negócios transatlânticos avaliados em 9,5 trilhões anualmente, alertou a Câmara do Comércio americano para a União Europeia na segunda-feira. Tanto é que a gente observa que o BDI, o índice do Báltico, né, está mostrando aqui para a gente um aumento repentino nesse começo de 2026, uma vez que essas tarifas começaram a entrar dentro da narrativa do mercado, né? Então, meus amigos, a gente fica atento. O que vai mandar agora no mercado? Os próximos dados de inflação. Ó. Dados recentes mostram que a inflação permaneceu resiliente, enquanto o sentimento do varejo e o mercado de trabalho esfriaram. Este último pode dar ao Fed algum ímpeto para suavizar sua postura agressiva sobre as taxas. Qual é o último, Marcos? O mercado de trabalho mais fraco, né? O mercado de trabalho que esfriou, dando ao Fed a possibilidade de cortar juros para evitar, né, uma possível recessão no futuro, né? Então, o Fed ele tem controle total sobre o mercado, sobre a economia. Então, se ele começar a cortar juros, esquece esse papo de recessão. O mercado ele está colocando essa narrativa de recessão, na minha concepção, na minha visão, na minha experiência de mundo, para pressionar justamente o Fed a cortar essas taxas de juros, tá? Gente, então o que a gente observa? No VIX, né? Economia americana, o risco cai 3,44%. Na Europa, o risco cai 13%, desabou. Né? Na Ásia, o risco ali permanece em alta, né? 1,13%. O dólar no mundo despenca e está caindo forte. Isso aqui, em tese, é muito positivo, é muito bom. Tá? A gente não está vivenciando ainda uma alta forte no Bitcoin, mas isso deve acontecer, ainda mais com o dólar enfraquecendo no mundo, né? E quando eu pego aqui euro-dólar, já estou observando essa alta mais forte do euro. O S&P 500 tenta se recuperar, mas por enquanto não consegue, justamente por conta dessas tarifas e tudo mais. Mas quando ele engatinhar também, né? Quando ele disparar, ele vai subir muito forte, assim como o mercado cripto. Nasdaq, meus amigos, um pouquinho mais fraca, justamente porque tem um risco maior, né? E o mercado está incerto nesse exato momento. Aí a gente tem WTI e o COI que tentaram fazer uma alta no dia de hoje, mas não estão conseguindo. E depois o dólar aqui no Brasil que cai 0,99%, justamente porque o dólar no mundo está caindo, né? Então, se você tiver dólar, esse é um bom momento para você começar a realizar lucro, uma vez que o dólar no mundo está desabando, tá? Estão precificando alguma coisa. Gente, Bitcoin agora. Bitcoin na tela sendo cotado a $83.580. Como eu venho dizendo para vocês, nós estamos vivendo uma baita de uma oportunidade. Quem não está fazendo DCA agora está deixando dinheiro na mesa. As pessoas gostam de comprar aqui, mas o melhor momento de compra é quando o mercado cai, né? Se você pegar o sentimento, né? Vamos pegar aqui o sentimento do mercado. Você vai observar que no mercado de ações nós estamos em extremo medo ainda e no mercado cripto nós já saímos do extremo medo. Estamos agora em medo. Então você está perdendo a oportunidade. Já saímos de extremo medo. Eu disse que eu estava me posicionando aqui, né? Isso está em live, quando o Bitcoin estava em 20, né? Na marcação de extremo medo. E agora já está em 32. Ou seja, compre o medo. É isso que vai colocar dinheiro no seu bolso. A gente se posicionou aqui no dia 28 de fevereiro, quando o Bitcoin estava em 20, né? O sentimento estava em 20 em extremo medo, nos posicionando de uma forma muito legal, né? Quando a gente olha para algumas notícias importantes que estão impactando o mercado,
nós temos duas, né? A primeira é essa aqui, ó. O presidente Trump deve falar com Putin sobre o acordo de paz com a Ucrânia, com um possível anúncio na terça-feira, segundo a Bloomberg, né? Trump diz que há, abre aspas nas palavras dele, uma chance muito boa de um acordo. Então, possivelmente, amanhã, terça-feira, a gente vai ter, né, um possível anúncio. Não é certo, né? A gente sabe que o mercado ele vive muito disso, né, de antecipação, mas possivelmente a gente vai ter o anúncio do final da guerra. Isso seria muito positivo. E assim, voltando aqui no gráfico do Bitcoin, eu vou novamente alertar vocês. Cara, quem não está se posicionando agora dentro do bull market está deixando muito dinheiro na mesa, está fazendo uma baita de uma cagada. Ainda mais se você realizou prejuízo aqui no Bitcoin. Uma vez que, olha só, Michael Saylor comprando e comprando e comprando, e aquela tela que eu já mostrei para vocês várias vezes, dessa vez foi ele que publicou. Uma comparação icônica e que mostra qual momento nós estamos dentro do mercado cripto. Se você não entender isso aqui, você não está preparado para a alta que vem a seguir. E qual que é a reflexão dessa imagem? Em 2020, a gente teve correções, justamente correções iguais a essa que nós estamos vivendo. Então, rompimento, olha o baita do pullback aqui para depois a continuação do movimento de alta. E agora nós estamos vivenciando a mesma coisa, né? Então o gráfico está aqui, ó. Nós estamos aqui. Isso aqui é a projeção do que vai acontecer, é a continuação do bull market, né? Se comparado ao ano de 2020. Ah, Marcos, mas dessa vez é diferente. Sempre falam que dessa vez é diferente. E na maioria das vezes não existe isso, tá? O mercado ele é cíclico, ele se repete. Tanto é que a correção foi de exatamente 30% no Bitcoin. Meus amigos, esse foi o conteúdo do dia de hoje. Se você gostou, não esquece daquela força, daquela moral, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa aqui embaixo o seu comentário. Será que 2025 vai replicar o movimento de 2020? Ou não? Você acredita que não? Você acredita que dessa vez é diferente? Se você acredita que é diferente, então comenta aqui embaixo para mim a explicação do porquê é diferente e do porquê não teremos a continuação do movimento de alta no bull market. Eu sigo confiante, sigo acreditando nisso, sigo acreditando que o Bitcoin ainda não chegou no seu topo histórico e que o topo histórico é apenas em novembro de 2025, daqui a alguns meses. Então, é isso. Um forte abraço a todos, aguardo vocês em um próximo conteúdo. Falou, valeu, é nóis!